A paz de Cristo a todos os nossos queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Está no ar o programa Mais de Deus, nesta noite abençoada de terça-feira. E é uma alegria estarmos chegando até vocês com uma programação do coração de Deus para o teu coração. E nós queremos que irá te abençoar grandemente. Então fique conosco que nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Mais de Deus, programa da Igreja Encontros de Fé de Canoas, que vai ao ar todas as terças-feiras à noite e também às quintas-feiras às 19 horas. Aproveitando para convidar você para estar participando conosco de nossas reuniões, na nossa sede em Canoas, nas nossas congregações de bairro também, onde você vai ser acolhido, onde temos ministrado palavras vivas, palavras de graça, de amor e de poder de Deus. Também não se esqueça de estar se inscrevendo nos nossos canais, no YouTube, curtindo nossa programação e também compartilhando nossos programas, tá certo? Bênção te ter conosco no programa de hoje. No programa de hoje nós vamos falar sobre Jesus no meu lar. Nós cremos que a família é projeto de Deus e nós estamos aqui para debater esse tema hoje, ministrar na palavra de Cristo o tema da família. Comigo hoje no programa, minha convidada muito especial, minha esposa Adriane Távora. Paz, Adriane, bem-vinda, tudo bem? Paz, Damian. É uma alegria estar aqui novamente, participando desse programa e abençoando a todos. Amém, que bom te ter aqui. Bênção de Deus. Deus ama a família. Deus planejou e projetou a família. E deixou a sua palavra, a instrução necessária que nós vamos ter para construir nossa família, nossa vida familiar na rocha. Então, a família é propósito de Deus. Deus, Ele está presente nas famílias, está presente nos lares. E Ele quer ainda mais abençoar cada família. Ele quer ainda mais nos capacitar para que possamos viver felizes junto com os nossos familiares. E nós estamos chegando de um retiro, né, Adriane? De casais, onde o tema foi família. Casamento, filhos, família como um todo. E nós abordamos nesse retiro de casais sobre os planos perfeitos de Deus. Então nós vamos perceber uma coisa, Adriane, que quando nós vivemos no Evangelho, servimos a Deus, cremos, seguimos a sua palavra, nós vamos compreender os planos que Deus tem para as nossas famílias. E vamos viver esses planos que são os melhores, né, Adriane? Os planos de Deus para a família são os melhores, não é verdade? Verdade. A palavra nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, o que Deus tem preparado para nós é o melhor. Bênção. Então, é importante nós vivermos nos planos de Deus, conhecendo a vontade dEle, como tu falou, que é boa, agradável e perfeita, né? Agora, tem um texto que eu quero compartilhar contigo no programa de hoje, Adriane, quero começar, que é de Colossenses 3,14. É um texto muito conhecido, muito importante, que diz: acima de tudo esteja, porém, o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo. Vínculo significa unir, vincular, agregar, né? E o vínculo da perfeição, na NTLH, diz que o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, realmente, uma coisa importante numa família, Adriane, é a união. É andarmos unidos, andarmos juntos, em unidade. E aí é necessário ter o amor, né? O amor é o que, como foi falado aqui, dá liga. É o que une. Então a Bíblia também fala como que vão andar duas pessoas juntas se não tiver entre elas acordo. E para haver o acordo tem que haver um princípio de unidade. E a unidade parte do amor, porque o amor vai nos unir. O amor vai nos fazer andarmos juntos. Tem um texto, inclusive, de 1 João, tu tens ele aí contigo, né? Capítulo 4, o que diz lá? Diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, esse texto é interessante, porque quando diz que o amor é o vínculo da perfeição, está falando do amor que vem de Deus, o amor que conhecemos em Deus. Quando nós começamos a viver o Evangelho, nós começamos a conhecer o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus. Não aquele amor humano, aquele amor muito sentimental, muitas vezes
carnal, aquele amor muitas vezes até que é um amor mais próprio do que o amor ao outro, né, Adriane? Então nós conhecemos o amor de verdade no Evangelho. Deus derrama o seu amor nos nossos corações pelo Espírito, diz em Romanos 5. Né? Então, quando você mergulha nesse amor de Deus e você passa a amar a Deus, você passa a amar as pessoas também com o amor de Deus. Não é mais o nosso amor falho, o amor humano, do coração do ser humano, mas o amor que ganhamos de Deus, que conhecemos em Deus, que nós podemos compartilhar. E aí é diferente, né? Aí nossos relacionamentos, eles se tornam diferentes, mais abençoados, né, Adriane? O próprio Jesus disse que ninguém tem mais amor do que esse, do que dar, se entregar, dar a vida pelo seu irmão, né? Então Jesus fez isso, ele nos deu esse exemplo, que o amor que ele recebeu de Deus, que ele tinha do Pai. Então ele se nega, ele enxerga o outro como sendo mais importante. E para um relacionamento dar certo, eu acredito que a base é essa. Um amor altruísta, um amor que vem de Deus, no qual tu te entrega, tu te doa, tu faz o melhor para o teu próximo, e isso sim faz com que nós tenhamos uma família sólida, uma família com fundamento, no qual a gente não olha apenas para os nossos interesses, mas para o interesse do outro. Interessante, porque esse texto que tu leste agora aqui diz que aquele que não ama o seu irmão também não ama Deus. Verdade. Porque quem não ama o irmão a que vê, não vai amar a Deus a quem não vê. Então, nós vamos concluir o seguinte, que a dificuldade que temos muitas vezes de expressar esse amor no nosso lar, e eu não vou limitar apenas ao lar, né? No trabalho, com os irmãos na igreja, na família, no âmbito mais amplo, né? A dificuldade que nós temos muitas vezes de expressar, de viver este amor, é reflexo da distância que estamos do amor de Deus, e porque também não estamos amando a Deus. Porque quando nós vivemos no amor de Deus, e nós amamos a Deus, desfrutamos deste amor, somos gratos, somos alimentados no nosso dia a dia por esse amor que recebemos de Deus e vivemos neste amor, fica fácil. Não é difícil você amar os outros, o marido amar a esposa amar o marido, né? Os pais amarem os filhos amarem os pais, se respeitarem. Não é difícil você amar o outro quando você ama Deus e quando você vive neste amor de Deus. Então, quando nós começamos a ter dificuldade de expressar amor no nosso convívio horizontal, digamos assim, com as pessoas, é porque nós estamos falhando no nosso relacionamento de amor com Deus. Não estamos amando a Deus como deveríamos e não estamos desfrutando do amor que Deus derrama em nossos corações por meio de uma comunhão maior com Deus. Então, nosso incentivo para que você viva melhor com a tua família, para que você possa viver neste amor, é buscar mais a Deus, é viver uma comunhão com Deus mais verdadeira, né, Adriane? Viver uma comunhão de amor a Deus, amando a Deus. Nós vamos ver textos na Bíblia de pessoas que amavam a Deus, né? Diz que Davi amava a Deus, né? Obedecendo a sua palavra, né? Nós vemos tantos outros homens e mulheres que expressaram um amor a Deus, né? Tão bonito. Então, como nós precisamos nos voltar mais para Deus, para a comunhão com Ele, andarmos com Ele, para vivermos neste amor e compartilharmos esse amor. Verdade. A Bíblia também nos ensina, e várias vezes é repetido isso, que um dos mandamentos tão importantes que foi deixado a nós é amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir desse princípio e dessa base no nosso coração, quando nós amamos a Deus, fica fácil recebermos o amor e transmitirmos esse amor. É uma questão bastante prática, né? Se nós amamos a Deus, então conseguimos amar o nosso próximo, amar a nossa família, superar os desafios, porque recebemos o amor de Deus. É isso aí. Então, como é importante você viver neste amor? Estar com o teu coração, né, na presença de Deus. Nós temos o texto de Efésios 5, 22 até o 28, quando o apóstolo Paulo fala que as mulheres devem respeitar os seus maridos como ao Senhor. E os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, tá aqui a chave. Tudo começa em Deus. É uma ilusão a gente esperar que as pessoas mudem. É uma ilusão a gente esperar que as pessoas melhorem,
né, nos seus relacionamentos, no seu temperamento, na sua conduta com os demais, sem que elas vivam um bom relacionamento com Deus. Então, quando Paulo escreve em Efésios 5:22, mulheres, respeitem, honrem os maridos de vocês como ao Senhor. Se uma irmã não teme a Deus, não ama a Deus e não respeita e não honra a Deus, não vai honrar o seu marido. Não vai honrar os seus filhos, não vai honrar ninguém. E ele depois diz que o marido deve, né, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, se o marido não tem também um coração governado por Cristo, não é um homem transformado, cheio do Espírito, uma nova criatura, uma nova pessoa, percebendo o que Cristo fez pela igreja, amando, se entregando por ela, ele não vai também amar a esposa. Então, nós vamos perceber que para que sejamos felizes, Adriane, no contexto familiar que tem desafios, o dia a dia, as lutas, os problemas que surgem, né? A nossa natureza humana, o temperamento de cada um, nosso coração enganoso. Então, todo convívio é desafiador, mas quando nós vivemos numa comunhão com Deus, sendo transformados, trabalhados, dirigidos pelo Espírito, né? Cheios do Espírito, da Palavra de Deus, nós vamos ver isso se expressando nos nossos relacionamentos. Agora, mais um ponto ainda, Adriane, para a gente trabalhar aqui, que eu creio o seguinte: quem ama Deus, ama as suas verdades. E como é importante nós construirmos a nossa casa na rocha. Jesus disse em Mateus 7:24, o que diz lá? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e vem todos aqueles desafios, né? A tempestade, os rios transbordam, vem com força contra aquela casa e ela não rui, ela não cai, ela não desaba, porque ela foi edificada sobre a rocha. Então, quem ouve as minhas palavras e as pratica. É como alguém que constrói sua casa sobre a rocha. Então, vamos lá. Você ama Deus, você expressa esse amor no teu convívio familiar. Você ama Deus, você ama a Escritura, você ama os seus ensinos, a sua palavra, e você constrói um ambiente familiar em cima dos princípios de Deus. Isso é muito importante, né, Adriane? Porque hoje as pessoas dizem assim, né, no amor a Deus eu posso viver como eu quero. No amor, Deus é amor, então Ele me ama de qualquer jeito, eu posso viver como eu quero. Mas aí você vai ver na palavra que uma pessoa que diz que ama Deus e não ama a sua palavra, e não segue, não obedece, ela não ama Deus. Ela não ama, me desculpa, ela está se enganando. Davi disse, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Né? Então, quem não ama a palavra, não ama os escritos, não ama o Senhor. Então, é fundamental você amar a Deus e amar a Escritura e pôr em prática e viver, porque aí tu vais construir um casamento, uma educação de filhos, tu vais construir, né, Adriane, uma família numa base, né? A palavra de Deus é ensinamento. Toda a Escritura, lá diz em Timóteo, né, ela é útil. A Escritura, a palavra de Deus nos traz ensinamentos que são proteção para a nossa família. Então, a partir do momento que nós aprendemos as Escrituras, ouvimos a palavra de Deus e as praticamos, nós sabemos que todo o ensino será útil, será proveitoso, será proteção para a nossa família. E é muito fácil porque está relacionada, todas as coisas estão relacionadas. Se nós amamos a Deus, nós também amamos cumprir a palavra de Deus. A partir desse momento que nosso coração está amando o Senhor, nós temos amor também em praticar a sua palavra, as suas verdades, e isso trará bênçãos e nós vamos colher bênçãos em nossas famílias. E nessa questão da proteção que tu falaste, em João 8:31 e 32, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, quem permanece na palavra é verdadeiramente discípulo. Primeira coisa. Segunda coisa, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, a palavra de Deus é a verdade. Para combater, né, uma enxurrada de mentiras, um ataque, um bombardeio de mentiras que as famílias sofrem hoje. O diabo é o pai da mentira.
Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele semeia suas mentiras, muitas vezes, para destruir a família, para destruir os lares, para ruir com os alicerces e derrubar a casa. Então, as verdades de Deus, os princípios da palavra de Deus, serão o alicerce, onde você vai construir uma família firmada e fundamentada, para você vencer e combater as mentiras do diabo. Então, existe realmente condições, é possível, existem meios pelos quais nós podemos ter uma casa abençoada. Desafios existem, Adriane. Lutas existem. Não existem famílias perfeitas. A nossa família não é perfeita, mas existem famílias abençoadas, né? E com o Senhor, com Cristo, com a sua palavra, dirigidos pelo Espírito, nós vamos viver o plano de Deus para a família, né? O plano de Deus significa vai dar tudo certo. Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Quando as coisas começam a não dar certo, é porque estamos fora dos planos de Deus. Porque quando estamos nos planos de Deus, dá tudo certo. E aí nós vamos ver Jesus no nosso lar, nos abençoando a cada dia. Verdade. Jesus também disse que nesse mundo nós iríamos passar por desafios. Mas se nós estamos fundamentados nele, se a nossa casa está construída na rocha, ele também disse que nós não deveríamos temer, porque ele estaria conosco, ele nos faria passar por essas situações e nos faz vencedores, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós estamos cientes de que as famílias podem e passam por desafios, passam por lutas, passam por tribulações, mas se nós estamos fundamentados na palavra, amando a Deus, vivendo para Deus, com toda certeza, nós iremos atravessar as lutas, sairemos delas mais fortes e o Senhor não vai nos desamparar. Amém. Nós queremos orar, abençoando a tua casa, abençoando o teu lar, convidando Jesus para estar presente no teu lar e nos corações de todos dentro da tua casa. Em nome de Jesus nós oramos agora. Obrigado, Pai, pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela nossa família e obrigado pelas tuas promessas que nos garantem que o Senhor abençoa as famílias, abençoa os lares daqueles que te buscam. Nós oramos agora pedindo a tua bênção sobre cada casa, cada família e cada lar. Em nome de Jesus repreendemos todo o vento contrário, tudo aquilo que tem balançado e toda mentira que tem tentado tirar os alicerces dessa casa. E pedimos, Senhor, que em cada coração haja uma disposição de te buscar e buscar a tua palavra. E pelo teu poder, o Senhor venha guardar, abençoar essa família, abençoar os filhos, abençoar os pais, abençoar os irmãos, os avós, os tios, o casal, tudo. Nós abençoamos o lar e a família de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que alegria podermos chegar com vocês mais uma vez no programa Mais de Deus. Que você continue recebendo mais de Deus, inclusive na tua casa, no teu lar, na tua família. Muito obrigado, Adriane, pela participação mais uma vez. Deus te abençoe. Bênção estar aqui. Que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, em nome de Jesus. É isso aí. Que bom que você nos acompanhou no programa de hoje. Compartilhe para que mais pessoas também sejam abençoadas com Cristo e a sua palavra. Obrigado à nossa equipe também, aqui hoje conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Até o próximo programa. Deus abençoe. Paz a todos.